Os petróglifos mais famosos do mundo são encontrados em Nazca, Peru. Criações como o beija-flor ou o extraterrestre são imagens reconhecíveis para os amantes de viagens e, principalmente, de mistérios, embora os pesquisadores tenham conseguido revelar como e por que as pessoas que viviam no Peru esculpiam esses desenhos em pedra. Arqueólogos e historiadores agora têm um novo desafio, já que quase 400 estruturas misteriosas acabaram de ser descobertas na região de Arhat Khaibar, na Arábia Saudita, graças a imagens de satélite. Os pesquisadores os chamaram de portões por causa de suas formas semelhantes a portas, muitas vezes repousando nas encostas de uma cúpula vulcânica que uma vez expeliu lava basáltica. A menor dessas formações mede 13 metros, enquanto a maior atinge 518 metros de comprimento. Até agora, os cientistas conseguiram diferenciar entre dois tipos de portões, aqueles com várias paredes de pedra que formam um desenho retangular, os chamados portões do tipo I, que possuem apenas um muro de pedra com pilhas de pedras em cada extremidade. Eles também revelaram que encontraram outros tipos de estruturas de pedra, como as pipas, que eram usadas para caçar animais às rodas, todos nomeados por sua forma. As portas, eles são construídos de pedra, as paredes são mais ou menos esparsas, escreveu David Kennedy, professor da Universidade da Austrália Ocidental, em um artigo a ser publicado, Kits in Saudi Arabia, na edição de novembro da revista Arabia Archaeology. E epigrafia. E acrescento, eles parecem ser as estruturas feitas pelo homem mais antigas na paisagem e nenhuma explicação óbvia para o seu propósito pode ser discernida. Os portões são encontrados quase exclusivamente em campos de lava sombrios e inóspitos com pouca água ou vegetação, lugares aparentemente entre os mais inóspitos para nossa espécie, escreveu Kennedy. No entanto, os arqueólogos explicaram que há milhares de anos a paisagem da região era muito mais hospitaleira para se viver. Além disso, os pesquisadores garantiram que as figuras das pipas e das rodas são posteriores, já que essas estruturas de pedra foram construídas nas portas. Restos de fluxos de lava também são encontrados às vezes no topo dos portões, indicando que eles também são mais antigos do que alguns dos fluxos, disse David Kennedy. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam a intrigar e fascinar arqueólogos ao redor do mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber com certeza, mas esses mistérios arqueológicos não resolvidos definitivamente valem a pena serem explorados. A maioria das pessoas não sabe que ao lado do famoso trio de pirâmides de Gizé, no Egito, existem duas pirâmides menores, que têm apenas suas fundações, uma das quais é a pirâmide de Zawiet El Aryan. Uma é conhecida como a Pirâmide Norte Inacabada e está localizada a quase 5 km a sudeste de Gizé, a outra, menor, é conhecida como Pirâmide de Camadas. Os arqueólogos afirmam que são pirâmides incompletas, mas de acordo com muitos teóricos, as pirâmides não são incompletas, elas foram demolidas há muito tempo. Eles de fato acreditam que o edifício subterrâneo não é uma câmara funerária ou túmulo, e a banheira de granito que os arqueólogos descobriram não é realmente um sarcófago. Por outro lado, quando se trata de informações online sobre a inacabada Pirâmide Norte, você descobrirá que muitas vezes é incorreta ou enganosa na maioria das vezes. Para dizer, a origem dessas ruínas antigas permaneceu um mistério histórico não resolvido até hoje. Em 1900, o arqueólogo italiano Alessandro Barsanti descobriu os restos da pirâmide e começou a cavar em 1904. Seu relato inicial, escrito em francês, descreve as passagens subterrâneas, a câmara e a estranha banheira circular. Sua descrição desta banheira de pedra, bem como de como ela foi selada e mantida, é bastante surpreendente.
Apesar de Barsanti ter ficado impressionado com a grande qualidade da cantaria do poço descendente, e a área aberta no fundo, ninguém mais olhou para este monumento. A pirâmide está em uma área militar restrita desde 1964, e outras escavações são proibidas. Toda a base da pirâmide norte é feita de calcário local. Sua base tem 200 metros de comprimento, tornando-a quase tão alta quanto a grande pirâmide de Gizé. Desta rocha, uma enorme árvore descendente foi esculpida, levando a uma câmara subterrânea. Embora todos os baús de pedra, que não eram sarcófagos, encontrados nas pirâmides estivessem vazios, e todos os faraós e aristocratas estivessem enterrados no Vale dos Reis, os arqueólogos ainda atribuem esse espaço interior a uma função funerária, onde o faraó deveria ser enterrado. De acordo com alguns acadêmicos, a estrutura e a arquitetura interna das pirâmides indicam que eram instrumentos técnicos projetados para coletar energia da Terra e do cosmos e provavelmente aproveitar essa energia para muitos propósitos. Alguns afirmam que os construtores das pirâmides, na Atlântida, usaram líquidos e gases dentro das pirâmides, o que é intrigante, dado o tanque de granito ao pé da pirâmide norte. Outros afirmam que os veios de água subterrâneos geraram vibrações elétricas e sonoras, que foram potencializadas pela construção da pirâmide. Não sabemos como as pirâmides funcionavam, já que os atlantes utilizaram uma tecnologia diferente e os restos foram destruídos. Sim, muitos lançaram suas intrigantes perguntas sobre a idade real das grandes pirâmides e da Esfinge, e, portanto, muitos consideram que a maioria das pirâmides foram construídas há milhares de anos durante o período Atlante. Grande parte do Egito ficou em ruínas quando esta cidade enigmática desapareceu e as planícies costeiras foram destruídas por tsunamis maciços. Depois de alguns milhares de anos, os egípcios da dinastia se estabeleceram lá, incorporando as pirâmides e tudo mais que descobriram em sua sociedade. Por exemplo, podemos observar que alguns dos templos da dinastia, feitos com pedrinhas, foram construídos sobre enormes blocos de pedra pesando várias toneladas, que serviram de base residual das estruturas atlantes. Também foi afirmado que em algum momento, provavelmente quando a civilização atlante chegou ao fim, houve um mau funcionamento na tecnologia das pirâmides e ocorreram desastres. Há muitos lugares onde existem estruturas anômalas que parecem não existir. Enormes câmaras subterrâneas com propriedades estranhas e fenômenos anômalos. Em 1945, o piloto americano James Gaussman, voando sobre o território da China Central, viu uma pirâmide gigante de material branco brilhante. O piloto até tirou uma foto desse objeto único, porém, depois ele desapareceu em algum lugar, e não houve comentários oficiais sobre um objeto tão curioso. Em 1960, o aviador neozelandês Bruce Kate também chamou atenção para as enormes pirâmides. Nós nos aproximamos deles do leste e vimos que havia 3 gigantes no grupo do norte. E o resto das pirâmides diminuíram sucessivamente em tamanho para o menor no sul. Eles se estendiam por 10 ou 12 quilômetros através da planície, elevando-se sobre terras cultivadas e aldeias. Eles estavam sob o nariz das pessoas e permaneceram completamente desconhecidas. A altura da maior pirâmide chegou a 300 metros, era o dobro do tamanho de Kelps, considerada a maior do mundo. Somente em 1966, os arqueólogos foram autorizados a visitar as pirâmides. Mas eles não anunciaram nenhum resultado, pois nesse período houve uma mudança de poder, durante o qual pergaminhos antigos foram destruídos, o que poderia fornecer informações sobre quem construiu essas pirâmides. Em 1974, o famoso exército de terracota e o mausoléu do imperador Qin Shi Huang foram abertos em uma das pirâmides. Você pode ver o resto das pirâmides apenas em mapas de satélite. Os pesquisadores observam que há muitas delas, até mesmo na própria cidade. Notem-se que existem vales inteiros das pirâmides.